Bom, pessoal, o pessoal está chegando aí, já está dando o nosso horário. Muito boa noite, ou não sei, boa tarde, né? Talvez bom dia. Temos gente aí que está sempre em sintonia com a Biblos, né? E hoje nós vamos começar a nossa semana. No mês passado, em outubro, nós demos uma boa viajada pela Turquia, né? Conhecendo bastante dessa realidade de um dos países mais exóticos, fascinantes e interessantes que nós temos, né, que faz parte daquele contexto mediterrâneo do Oriente Médio, né, e hoje a gente começa a nossa jornada pela Grécia, né, quer dizer, a gente vai falar aí sobre Atenas, vamos também visitar Corinto, vamos passar por Filipos, né, vamos ter oportunidade aí de dar uma boa andada pelo ambiente grego e hoje vamos falar um pouco mais sobre Atenas, né. Eu queria dar início, quando a gente pensa sobre a Grécia, né, nós temos, acho que, três coisas assim para a gente pensar que é bastante valiosa. Primeiro, né, a gente pensa na Grécia clássica, na Grécia referência da civilização, né, a história da filosofia, de instituições significativas que foram a cultura, a política, né, digamos assim, até a alma da Europa, né, que tem a ver com a Grécia antiga, né, e o seu processo de expansão, helenização e, inclusive, o pano de fundo do desenvolvimento do contexto do Novo Testamento, né? Depois nós temos, digamos assim, uma segunda Grécia para mencionar, que nem todo mundo percebe bem, que é a Grécia cristianizada na famosa tradição bizantina, né? A famosa tradição que se define, como a gente conhece hoje, dentro das igrejas chamadas ortodoxas, que tem um perfil próprio, uma teologia própria, uma maneira, né, de caminhar peculiar, né? E finalmente a gente tem que pensar em Grécia do mundo moderno, né? Pouca gente talvez lembre assim de cabeça que a Grécia é mais nova do que o Brasil, a Grécia moderna, a Grécia libertada, Grécia que surge só em 1829, né? A Grécia que tenta reconstruir, né, a sua situação, a sua economia, né? Os gregos foram um dos povos que mais acabaram emigrando, né? No contexto do sul da Europa e várias comunidades se estabeleceram no mundo todo. Tem todo um perfil, um país bastante, digamos, novo e diferente. Então, quer dizer, o novo, né, e o antigo, né, aí que estão convivendo lado a lado. Mas muito bem. Então vamos começar pensando em Atenas, porque Atenas é a grande joia, né, da Grécia, um lugar especial. A gente vai falar, mencionar aqui um pouco do contexto mais histórico, o que, que a gente vê em Atenas, como é que a gente desfruta Atenas, o que, que há de tão especial lá. Então, vou começar falando com Israel, Israel que gosta de transitar pelas páginas da história. Israel, você pode falar um pouquinho aí sobre a história da Atenas antiga, mas, aliás, eu vou até levantar já uma pergunta para você. Vamos começar já detonando aí, né? Uh, há muitas pessoas, inclusive o famoso historiador britânico Arnold Toynbee, né? Ele dizia que o clima, a localização geográfica, assim, eram muito importantes para o desenvolvimento de uma civilização, né? E a Grécia tem esse negócio interessante, né? Muita água e muito relevo, muito próximo, né? Você acha mesmo que essa condição geográfica aí é fundamental para a formação daquilo que a gente chama o gênio grego, né? Para a formação desse ambiente que vai aí chegar no século 6, 5 antes de Cristo, né? Para dar origem a isso aí. Como é que você vê isso? E chegando, vamos começar a entrar em Atenas para ver o que a gente tem aí de especial dessa época aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Acho que, se a gente for bem para a origem, eu achei legal a sua pergunta, porque pensando um pouquinho, né, sobre a história do desenvolvimento do ser humano, acho que a geografia acaba impactando a nossa vida mais que a gente imagina, né? Eu lembro quando eu estava estudando a geografia do Brasil, quando eu descobri que quase todos os principais rios do Brasil, na região do sul, enfim,
parte litorânea da colônia original, os rios eles vão para dentro, não para fora, e vão acabar saindo lá em Buenos Aires, que isso foi um dos principais limitadores do desenvolvimento do Brasil. Então é interessante como a geografia define, né? A própria cidade de São Paulo ela já era uma rota que os indígenas utilizavam antes dos portugueses. Isso é muito interessante. Se a gente for dar uma leve comparada, digamos, com o mundo grego, com outras regiões semelhantes na mesma época, a gente está falando aí do período do Bronze até o início do período do Ferro, mais ou menos de 1200 ao ano 700 antes de Cristo, a gente vai ter, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China, um comportamento muito simples, que é você tem um grande rio, ou rios paralelos, né, que são a fonte da água que vai permitir, né, toda a garantia da alimentação através da agricultura, e isso vai criar uma lógica de, digamos, um totalitarismo organizacional, ou uma tendência para uma estrutura muito de submissão linear de autoridade. Então, se você pega o modelo chinês, o modelo da Índia, o modelo Babilônia, Pérsia, a Síria e o Egito, os faraós, você tem figuras de indivíduos muito poderosos que dominam. Daí, quando a gente entra no cenário da Grécia, a Grécia deu ruim. Não tem um grande rio e não tem uma grande planície. Tem uma grande planície na Índia, na China, no Mesopotâmia, não tem na Grécia. Daí, curiosamente, falam que o gênio grego, né, o conceito do indivíduo e a capacidade de desenvolver, né, a filosofia e trabalhar de maneira individual ou pequenas comunidades só vai ser viabilizado pela geografia grega. E, digamos-se de passagem, a geografia grega ela é tão desafiadora para ser, enfim, atropelada, né, que a gente lembra, quando teve a Segunda Guerra Mundial e o Hitler estava atropelando todos os vizinhos na Europa, eles demoraram 6 meses para conquistar a Grécia. Isso era a tropa de elite mais avançada da Europa, em 1940, enfim, 41, e eles vão demorar 6 meses, não necessariamente pela superioridade técnica que tinha o exército grego, mas em parte pela bravura dos soldados e pela geografia. Ou seja, se a gente volta mais no tempo, para um período de tecnologia mais arcaica, a gente tem uma característica geográfica da Grécia, que são muitas ilhas, muitas montanhas e pequenas cordilheiras que integram, uma região com dificuldade de consolidação de poder ampliado. Então, a cidade é a referência da primeira estrutura de poder. Daí você domina uma planície, uma região, outra cidade. Isso não é viável ser feito na Grécia. Então, a localização de Atenas na Acaia, né, aquela região, vai acabar sendo, digamos, fortalecida pela essa estrutura geográfica. Então, a gente vai ter a famosa cidade-estado, né, a polis vai ser formada, em que, dentro de uma zona limitada de influência, uma cidade se, enfim, tinha uma primazia. Então, quando a gente vê, por exemplo, legislação, a gente tem o Código de Hammurabi, na região da Suméria, ele valia para todo mundo. Lex talionis, enfim, essa regra ela valia para todo mundo que estava na beira do Tigre e Eufrate. Quando a gente está na Grécia, Esparta, por exemplo, através de Licurgo, vai ter uma legislação e uma forma de organizar a sociedade. E Solon, na Grécia, vai ter outra forma de organizar a sociedade. Então, naturalmente, a distância de Esparta e de Atenas é muito pequena. Se eles estivessem na beira do Rio Nilo, ia ser a mesma legislação. Por causa da distinção arquitetônica e geográfica e cultural e étnica que vai, enfim, acabar ocorrendo, dórico, jônico, enfim, micênico, por causa dessa bagunça, vai ter diversidade. Então isso é muito curioso que a Grécia ela nasce da diversidade de ideias, de rotas comerciais e de acesso à informação. Então acho que isso é, digamos, o berço de Atenas, conceitualmente, nasce acho que dentro desse contexto. Legal. Eu estava pensando aqui, Israel, como é interessante, né, e não só, né, a Grécia como o ponto de partida das principais ideias, né, parece que há assim um fermento, né? Não sei se por estar próximo do contexto do Oriente, recebendo influência do Egito, com esse aspecto geográfico, e uma coisa que vai ter muito impacto na história é essa transição que a gente vai ter desse pensamento religioso, mítico, né,
para o pensamento filosófico, né? A gente já chegou a mencionar, por exemplo, o caminho que vai ter entre os Jones, a formação da filosofia, mas em Atenas, que é uma cidade muito agradável, né? Um clima muito gostoso, né? A gente ali tem uma experiência gastronômica diferenciada. Nunca me esqueço de uma vez quando o pessoal entrou na Grécia e teve um jantar, aquele queijo, né? Chamado queijo grego, com aquelas azeitonas, né? Com aquele tempero assim grego, é qualquer coisa de fazer o indivíduo esquecer até a filosofia, né? Então, mas ali naquela parte central de Atenas, o que me chama a atenção é que, por exemplo, a gente ficou lá no hotel, né? E nesse hotel uma coisa que assim mexeu com todo mundo é poder ver a Acrópole iluminada à noite, né? E ali você está perto do bairro Placa, um lugar onde convive, né? O antigo e o moderno. E ali, não muito longe, eu achei até curioso, né? Você tem um jardim botânico bonito, grande, extraordinário, com mais de 500 espécies diferentes de plantas, né? E um templo antigo ali, que é do Zeus Olímpico, que é um templo do século II antes de Cristo, né? E aí eu acho impressionante a grandiosidade, né? Essa recordação desse mundo pagão antigo, quando a religião tentava, né, personificar, né, supostas forças da natureza, né, e construiu-se toda uma mitologia grega assim, muito interessante, né, porque até os estudiosos, né, depois vão avaliar assim, como aquela linguagem mitológica tem elementos que interagem com a psicologia, né, com a construção de uma série de questionamentos humanos, né, que são traduzidos nesse ambiente. Aí eu fico pensando, né, a loucura, né, nesse ambiente de mundo mitológico, pagão de divindades, a prova desse templo de Zeus grandioso, do Zeus, o rei do Monte Olimpo, meio nervoso às vezes, né? Nesse caminho de transição para o pensamento filosófico, numa espécie de surgimento da razão, né? E o apóstolo Paulo, né? E a fé cristã chegando, um verdadeiro caldeirão, de quase uma muçaca, né? Teológica, religiosa aí, né? Uma verdadeira torta, né? De bem batida no liquidificador. Então, assim, eu acho muito fascinante, né? Mas pensando sobre isso e vendo essa realidade, o que você me diz, assim, de Atenas nessa cidade que se constrói nesse pé? Ela sempre foi, aquela Acrópole sempre esteve lá. Quando é que esse negócio se desenvolveu aí? Como é que é isso? Você chegou a ver a Acrópole iluminada? Como é que é essa experiência? O que você pode... Vamos levar o nosso papo aqui para cima. Vamos ver se a gente consegue interagir com a galera aqui que está sintonizada com a gente. Então vamos lá, né? A gente fez as últimas lives sobre a Turquia, né? Então a gente está indo, digamos, de volta para as origens, porque todo mundo grego, todas as cidades que a gente falou que ficam na Turquia hoje, que têm origem, digamos, cultural e inicial de construção, de influência forte grega e romana, a gente lembra a cidade de Pérgamo, né? Pérgamo tem o Monte Roraima lá, né? O negócio é super elevado e daí constrói a cidade lá em cima. E a razão por que o pessoal falava isso é o que eu estava falando antes sobre a questão de conflito, né? O ser humano sempre gostou de existir e não morrer. E aparentemente os vizinhos gostavam de matar eles. Então, o Acrópole, inclusive, a Atenas é tão importante, é tão famosa, que o termo Acrópole se aplica ao Acrópole de Atenas, mas na verdade a Acrópolis significa cidade elevada. Então, toda cidade grega tinha um Acrópole. Ele basicamente era o ponto mais elevado da cidade. Eu até pergunto sobre Olimpíadas. Eles foram fundadas, né, na verdade, em Atenas. As Olimpíadas, elas começam, acho que 700 e pouco, antes de Cristo. Bem Acho que é antigo. 776, acho. Acho que 776. E as Olimpíadas, elas estão. Você estava falando sobre a questão dos deuses, né? É muito difícil hoje, a gente vive num mundo pós-secular, onde existe o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo, tem uma lógica de viver a vida. No mundo antigo, pega por exemplo hoje a pessoa pode ser totalmente secular, mas ele pode acreditar em alienígenas, por exemplo, acreditar, quem sabe, se tem vida em outros planetas. Os antigos também viam os planetas, falavam, bom,
aquele planeta lá deve ser um deus. Deve ter um deus lá que gere, que conecta com o mundo. Então, as Olimpíadas, né, estão associadas ao Monte Olimpo. Dentro do contexto grego, Esse Monte você Olimpo faz... é em Atenas? Onde é que é esse Monte Não, Olimpo? ele fica mais ao norte, ele é próximo, se você vai, tá de Atenas e sobe em direção a Tessalônica, o Monte Olimpo fica no meio do caminho, digamos. Ele faz parte das cordilheiras próximas, fica perto. Ah, mas a questão é que o Monte Olimpo, provavelmente por causa da neblina que estava associada à região, por ser um local elevado, se associava que tinham divindades, seres místicos, mágicos, que viviam naquele monte. E daí, quando o panteão grego é desenvolvido, ele vai estar associado a Monte Olimpo. E quando se faz, pensa, que nem hoje em dia, pensa na Reforma Protestante. Quando o Sebastian Bach escrevia as músicas, ele botava no final, só lhe deu glória, só glória a Deus, beleza. A mesma lógica os antigos tinham em relação aos deuses pagãos. Então eu faço guerra em honra ao meu deus Marte. A pessoa faz amor em honra a Deus Afrodite. A pessoa faz esporte em honra ao Deus também. Então tem uma lógica de que isso a gente vê por exemplo, os eventos carnavalescos que bebem dessa origem, né? Você faz uma festividade em honra ao Deus. Então, as competições esportivas estão intrinsecamente vinculadas a, de uma forma, glorificar os deuses deles. Então, eu fui perguntado aqui quando que a mitologia é criada. A mitologia é muito complicada precisar um momento exato, porque os deuses gregos, eles, na verdade, se um dia vocês quiserem, eu recomendo fazer isso. Pega várias mitologias diferentes, pega na África, pega na Europa, pega no Egito e compara os deuses. O panteão ele é mais ou menos, digamos, uma expressão humana de desejos e interesses. Então, toda religião tem o deus da sabedoria, o deus da violência, o deus da fertilidade, o deus do cereal, o deus da lua. São necessidades humanas que são, digamos, traduzidas em personificações de desejos. Então, quando que surgem os deuses? É muito antigo. Agora, por exemplo, pega Poseidon, que muito provavelmente surge com os gregos. Ele vai acabar sendo exportado para Roma, mas tinham outros deuses do mar. É que Poseidon é meio que pega, é o que fica mais relevante. E esses deuses são antes do período de glória da Grécia. Então a gente está falando, antes dos anos 700 já tinha esses cultos diversificados. Lógico que a religião vai se adaptando, os deuses vão sendo organizados. Mas então esse é o contexto, digamos que dentro do em relação ao Monte Olimpo surgem as Olimpíadas, por isso que quando a Grécia vira cristã, o imperador cristão vai proibir as Olimpíadas. Ele proíbe as Olimpíadas, vão ser encerrados os jogos quando Roma vira cristã, porque está associada à glorificação dos deuses pagãos. Então não é que eles estavam encerrando o esporte, estava encerrando um culto pagão. Então, acho que essa relação fica mais claro essa, digamos, conexão. Agora, em relação ao desenvolvimento, digamos, o apogeu desse acrópole, isso vai se dar mais ou menos no ano 490, que vai ter mais relevância. Por quê? Porque a Grécia, como, digamos, uma aliança de cidades-estados, vai enfrentar o grande império persa que conquista, inclusive, Israel. Está associada, inclusive, a retorno dos judeus à terra de Israel, porque eles tinham sido dominados pela Babilônia. Então, esse império persa, com Ciro Grande, enfim, que vai chegar até Dario e vai atacar os gregos, eles vão ser derrotados nas guerras contra os gregos, famosa guerra desses filadeiros das Termópilas, famosa batalha de Salamis. Quando os persas são derrotados, enfim, pelos gregos, é feita uma aliança, chamada Aliança de Delos, que era a sede, uma ilha no meio do oceano, do mar Egeu. Daí a sede muda para Atenas. Nesse momento, Atenas vira tipo uma sede de uma aliança de várias cidades. Nesse momento, Péricles vira, digamos, o gestor da cidade de Atenas, e Atenas, basicamente, acabaram de falar, né? Basicamente, a Atenas, enfim, vai ser a referência dos gregos, e o Partenon e toda a construção associada ao Acrópole vai ser feita nesse período entre o ano 490 vai terminar até o ano 400, porque no Acrópole, na verdade, tem vários templos, né? Tem o Partenon, tem outro templo, a Atena, tem, enfim, outras construções, todas associadas a esse período
onde Atenas, digamos, foi o ano, o período dourado, né, o apogeu da cidade de Atenas, onde, inclusive, vão surgir nossos velhinhos inteligentes, filósofos, que vão transformar a mentalidade do Ocidente, do mundo todo, e vão fundar as escolas de filosofia mais relevantes. Né? Acho que o panorama geral seria desse. É muito legal. E uma coisa que chama a atenção e que sempre é um negócio assim difícil da gente superar, né? É a sofisticação do aspecto estético, né? Que a gente vai encontrar no ambiente grego, né? Com toda essa riqueza aí, até o Carl Gustav Jung, né? Vai criar esse conceito de consciente coletivo, né? Essa ideia de que existe um pano, uma referência fundamental que fabrica, né? A matriz das mitologias, toda essa questão aí que envolve o espírito, o corpo, o pensamento, mas Israel é impressionante, porque uma coisa que, visitando os lugares do mundo, né, em que assim a gente bate o olho e já sente que o negócio é grego, né, é em função da estética. Lá perto da Acrópole tem um museu, que é o Museu da Acrópole. A gente vai falar aqui, uma das coisas legais de ver em Atenas é o Museu Arqueológico, o Museu Nacional, né, que é um negócio impressionante. Mas esse museu, que é pertinho mesmo da subida para a Acrópole, ali, naquela região central da cidade, é impressionante porque ele é voltado todo para a escultura, né? Todo esse caminho de a palavra grega kalos, né? Que significa belo, bonito e ao mesmo tempo bom, né? Grego é tão impressionante que eles têm mais de um bom, é agathos, é kalos, né? Uma língua Associada à comida, rica, muita coisa boa. é demais, né? É uma língua muito rica, né? Com tempos verbais, assim, formas verbais quase intraduzíveis em português, né? Você tem modo optativo, você tem auristo, você tem declinações variadas, é uma riqueza em termos de uso de preposição, de especificidade semântica, um negócio assim extraordinário, e toda essa beleza você vê na escultura, né? E esse museu eu fiquei impressionado com a qualidade, né? E você tem desde aquelas referências assim mais antigas, né, até a época que o pessoal diz lá pré-cicládicas, né, até assim a esse momento de dourado, né, dessa manifestação, porque parece que o elemento político-social cresce junto, né, com a sofisticação filosófica que a gente vai ver nas obras de Platão e Aristóteles, né, até porque, né, Platão, por exemplo, estava lá, né, em Atenas, né, a academia de Platão, né, e também essa sofisticação artística, onde a gente encontra tudo junto, né? E então uma das recomendações quando chegar a Atenas, quando for com a gente com a Bíblia, é você dar um tempo para apreciar esses elementos de sofisticação estética, artística que você tem nesse museu que fica ali pertinho da Acrópole. Mas Israel, ir lá na Acrópole, que, aliás, só ir para a Acrópole já gasta a caloria do almoço todo, né? O que é que a gente tem lá em cima e por que essa Acrópole ateniense é tão famosa, tão assim reconhecida, tão, digamos, badalada, né? Que coisa que a gente encontra lá, que a gente pode dividir aí com os nossos queridos amigos da Biblos. Então, Olha o vamos lá, pessoal então. perguntando se Troia existiu, esse mito de Homero, hein? Podemos ir a Troia também, tem 9 Troias lá, hein? Então, em relação a essa pergunta de Troia, a arqueologia, quando ela está nascendo, um dos primeiros pessoas, né, é o Heinrich Schliemann, né, que vai para Troia. Heinrich O Heinrich Schliemann, yeah. Schliemann é um alemão. Na época, a região de Troia, enfim, está associada, fica na Turquia, nessa região, e a Alemanha tinha uma parceria com o Império Turco na época. Então, um arqueólogo alemão, ele vai basicamente ler a Ilíada, ele vai falar, bom, eu acho que esse texto tem mitologia, tem, Aquiles provavelmente não era um deus, mas talvez existiu esse rei, Agamenon. Então, ele vai escavar, e porque os gregos colonizaram a Turquia, e a gente sabe disso,
nas cidades que a gente falou nas últimas, Pérgamo, Éfeso, tem presença grega. Essa presença grega vai ser chamada de comunidade jônica. É que os turcos chegaram Dentro, depois, né? os turcos Os chegaram bem turcos depois. Eu tô falando na era região, grego. é a Anatólia, né? A Ásia Menor. E então, assim, a questão bem no norte digamos, da costa oeste da Turquia, a gente vai ter a possível cidade de Troia, que se refere à história da Ilíada. Lógico, tem um meio termo entre história e mitologia, mas a ideia é que teve um reino baseado em Micenas, que era próximo, inclusive, de Atenas, que é a região da Micênia, que é a Grécia que todo mundo conhece, dos hoplitas, é o que todo mundo associa à Grécia Antiga, é o período dos micenos, e é muito provável que eles tiveram combate marítimo e tiveram campanhas invasivas. Então é muito possível que aconteceu a Batalha de Troia, num contexto muito semelhante, desse reino de Micenas, e seria mais ou menos no período, digamos, dos juízes na Bíblia, transicionando para a monarquia. Então seria mais ou menos nesse período. É muito provável, inclusive, a gente consegue ver no museu em Atenas, tem uma máscara, que é uma máscara funerária, chamada Máscara de Agamenon, que é o rei grego que derrota Troia. E não é a máscara dele, mas está associada a ele porque foi descoberta nesse contexto. Mas o Acrópole, eu vou ser bem sincero que é muito legal viajar, mas um dos lugares que é relaxante e agradável muito é a Grécia. Pelo clima, pela comida, pelo ambiente, pelo povo. A Grécia é muito legal. Não é à toa. Ah, a princípio, os troianos, desculpa, só para responder aqui, os troianos não são gregos, tá? Seriam outro povo associado provavelmente com o reino da Lídia ou com outras comunidades que já viviam na Anatólia, né? Mas voltando para a Acrópole, você falou de ver à noite, né? Muito legal, porque já que é muito elevado e a cidade de Atenas é uma cidade relativamente pequena, para os padrões, digamos, das cidades grandes das Américas, você à noite fica iluminado, né? Então é muito bonito. Quando você chega na Acrópole, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o elevador antes da tecnologia, que é uma escada. Então você vai pegar, tem uma porta chamada Propileu, é uma baita escada. Aquilo é um teste dos turistas que deixaram para viajar muito mais velho, daí fica mais emocionante a subida. Mas é bem emocionante esse período, é uma subida muito intensa, porque o Acrópole realmente é muito elevado. E eu acho que é interessante até pensar nisso, porque acho que até estudando a Bíblia a gente vê a questão do portão, a importância da entrada de uma cidade antiga. Então o Propileu, que é bem a entrada da Grécia, do Acrópole de Atenas, mostra como o lugar mais importante é muito guardado, tem proteção, vai ter estátua, a estátua da deusa Atenas, que é, digamos, a patrona, digamos, da cidade de Atenas, da onde vai vir o nome de Atenas. Então, essa é a entrada principal. E subindo, digamos, na esplanada, na estrutura principal do Acrópole, tem diversos templos. Então, vai ter mais do que um templo. Se não me engano, acho que tem 3 templos, mas tem o principal, que é o Pártenon. À esquerda vai ter um templo também associado a Atena, e tem um outro templo associado. É tudo associado a Atena e Poseidon. E a razão por que está associado a Poseidon, para quem já viu um mapa da Atenas clássica, ela tinha um muro que conectava ao porto, porque você não vai ter uma cidade importante num lugar marítimo, de navio, se você não tem acesso ao porto. Então, os dois deuses, a deusa da sabedoria, da guerra, enfim, dos gregos de Atenas, e Poseidon para garantir que os barcos não afundam na viagem de ida e volta. Então, tem que, como que é aquela jogar para cada santo aí, ver se dá tudo certo para não dar ruim para a galera. E acho que uma coisa que você falou muito legal, especificamente sobre a perfeição, os gregos, no período da filosofia, no período do helenismo, buscavam a perfeição, o que é ideal. Então, os romanos nem conseguiram criar arte tão boa quanto os gregos por causa dessa atitude, essa mentalidade grega. Nessa busca por perfeição, a gente vai ter, num dos templos, Atena, você vai ter 4 estátuas de mulheres que vão mostrar as duas características principais da visão grega. Primeiro, a estátua de uma mulher é a estátua no momento do seu auge. E qual que é o momento mais importante na vida de uma mulher? O dia do seu casamento. Dentro dessa lógica da cultura antiga, clássica grega, a mulher sempre vai estar com aquele véu branco, com, digamos, um corpo jovem associado ao auge da sua existência, que era quando ela foi noiva. E o homem vai estar qual?
vai estar no seu auge. E qual que é o auge do homem? Quando ele está competindo nos esportes olímpicos para, digamos, agraciar os deuses. Por isso que os homens estão sempre pelados. Por quê? Porque os gregos faziam esporte sem roupa. O ginásio é literalmente o lugar onde os nus estão fazendo atividade física. Então, por isso que a mulher vai estar normalmente com roupa e o homem normalmente está nu, está associado ao momento mais importante, onde ele era um atleta, digamos um. Então, faz uma estátua do senador. Mas o cara é velho, tem 68 anos, ele tá gordo. Não, mas é a estátua de quando ele era um atleta. Então, fica todo mundo com um tanquinho. Já Interessante. tinha, já tinha aplicativo, né? Aplicativo para fazer o cara, a foto do cara novo, né? Exatamente, ficava zerado. Eu vou fazer uma estátua aqui do Cícero mais jovem, bonitão, porque agora já tá meio complicado. Ninguém vai querer ficar. Tem uma estátua dele. Enfim, imagina fazer uma estátua do Trump hoje. Ninguém vai querer. Então, assim, é melhor fazer uma estátua de uma pessoa mais jovem, né? Ah, mas, então, assim, acho que esse é o contexto do Acrópole. E o Parthenon, particularmente, que é o principal edifício que é associado, ele é um edifício de perfeição matemática. Se vocês tiverem interesse depois de dar uma lida interessante, a arquitetura, o Parthenon, ele foi feito com uma medida perfeita, porque se você vê ele e ele for 100% reto, fosse um retângulo, ele fica curvo, fica meio côncavo, por causa de ilusão de ótica. Então, os engenheiros fizeram o Parthenon com uma curva oposta para ele parecer que ele era reto. Porque se você vê se um objeto 100% reto, ele fica torto. Então é muito interessante que o nível de complexidade, digamos, científica que foi aplicada para construir o Parthenon, digamos, é o auge. E por que é tão importante? Por que o Parthenon vira o símbolo da democracia grega e da cultura grega no Ocidente? Porque ele fica pronto bem antes do Alexandre o Grande conquistar o mundo e sair, digamos, abrindo franquia da cultura grega. Então, digamos, é a base social e cultural que vai ser expandida por Alexandre menos de 100 anos depois, né? Então, acho que o Parthenon também vai hoje representar o conflito entre a mentalidade grega, indivíduo, democrática, a busca da perfeição, a busca, enfim, da ciência, em contradição com o totalitarismo persa, mesopotâmico, de, digamos, governo autocrático, de estrutura hierárquica linear, né? É diferente. É bem diferente. Muito legal, muito bom a gente ver isso e, de fato, a, a situação assim da cultura grega, ela é extremamente fascinante, e até tem a pergunta aí, a relação de Israel com o helenismo, né? Atenas é terra de Sócrates, né? É terra de Platão, né? Platão e Sócrates estão interligados nessa grande escola filosófica dualista, né? Idealista, que vai marcar a história do Ocidente. Aristóteles já nasceu em Estagira, outra cidade, mas também vai marcar a realidade histórica. E eu fico imaginando naquele ambiente, né, voltado ao mesmo tempo para uma cultura de celebração do corpo, ou até de ruptura com o corpo em detrimento da importância do espírito, né, nessa luta do valor do cidadão. E eu fico imaginando, eu queria assim ver como é que é a cabeça do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, uma pessoa tão diferenciada, porque ele tinha cidadania romana, ele teve educação grega, né? A cidade onde ele cresceu, que é a famosa Tarso da Cilícia, né? Ele teve, quando você pega os escritos de Paulo, figuras, a maneira como ele explica essas realidades, mostra como ele teve. Então você tem esse encontro, né, dessa cultura hebraica, judaica, o gênio moral e religioso, né? Os estudiosos eles chamam de manifestação de consciência transcendental, né? O fenômeno único da revelação hebraica cristã. Isso entra assim, né? Teve até estudiosos como o Adolfo von Harnack, né, que dizia, né, que tudo tinha a ver com esse encontro desses dois elementos, e realmente isso se você quiser entender um pouco da nossa história e cultura, é Grécia e Israel, né? E aí você chega lá e Israel, o ponto para mim chave, né, de chegar a isso é antes de subir na Acrópole, né?
Eu confesso, às vezes eu fui lá e, como o meu joelho estava reclamando um pouco, eu falei, eu vou ficar aqui, porque eu já fui lá em cima várias vezes, a vista da cidade é espetacular. E ficando ali, estivemos diante, exatamente ali, do lugar onde Paulo falou no Areópago, né? Onde Paulo cita os poetas gregos, onde Paulo, conforme o relato de Atos 17, estabeleceu a sua relação ali de proclamação, né, adequada para aquele ambiente ateniense, né? A gente desce até o nome das ruas ali perto, né? Lembra de Dâmaris ou Damares ou Dionísio, Areopagita, né, que se creram ali. E eu gostei muito porque a gente tem aquela rocha, né, aquela parte de pedra que é exatamente essa colina de Marte, né, que a gente tem ali, que é Areospagos, né? E você tem o texto grego ali colocado, postado num lugar muito próximo, onde, né, o encontro espiritual, histórico, filosófico entre as duas tradições se manifesta, onde o famoso Paulo, Saulo, proclama Cristo Jesus ali como Senhor. Então, para mim ali foi um dos momentos mais emocionantes, né, que eu tive na visita à cidade de Atenas, né? Mas eu queria que você prosseguisse na nossa conversa aqui, né? O pessoal pensa que nós estamos falando grego com essa história toda, né? Rapaz, um negócio assim que eu ouvi falar, o pessoal comentou, mas quando eu entrei lá, realmente o negócio é de tirar o chapéu, quase que a gente tira o chapéu, o cabelo, arranca a cabeça, né? É o Museu Nacional. O que é aquilo, né? Eu estava dando uma olhada, Zé, são 11 mil peças ali em exposição. O que a gente tem, né, de mais assim que você achou mais assim fascinante, mais interessante, né, que você viu no Museu Nacional lá, que aliás tem um café gostoso. Aliás, a Grécia é doideira. O café é espetacular, o azeite nem se fala, né? A azeitona, o queijo, as saladas, a carne, o negócio realmente terrível. E tem um sorvete ali, eu tomei de pistache, não sei qual que você tomou. Ali do lado do Museu Nacional, Eu show de tomei uns bola. 8, cara. Você tomou todos, né? Você tomou de quem, né? O meu, inclusive. Então, me diz aí o que você viu lá naquele Museu Nacional, que, meu amigo, que doideira que é aquele negócio. Bom demais, demais da conta. Ah, aquele museu é muito legal. Eu sou particularmente, eu tenho duas coisas que eu gosto muito de fazer quando eu viajo. Uma é ir ver museu e outra é tomar sorvete. Então, quando eu fui pela primeira vez para a Itália, eu lembro que eu experimentei 22 sabores de sorvete em acho que 4 dias. Não Quatro fez bem minutos. para minha saúde, mas para minha alma fez bem. E eu Não, vi acho que 8 museus por dia também. e sem contar que no museu nós temos um guia ultra especializado com o nosso querido Temístocles, entendeu? O homem é a história viva, né? Coisa É outro impressionante. nível. Eu aprendo É mais com ele do que lendo, cara. Ele decorou tudo, é outro nível de conteúdo. É impressionante. impressionante. Não, é muito legal. O museu, assim, no museu, uma das coisas que eu acho sensacionais é a própria máscara, né, do Agamenon. Tá no Museu Nacional. Mas tem muitas estátuas. Quem já viajou, né, para a Europa, a gente tem, não falta estátua na Europa associada à cultura grega, né, porque virou uma referência. Uma coisa que eu acho muito legal mesmo do museu é aquela estátua famosa do Poseidon, que é de bronze. Porque ela é uma estátua Impressionante. muito incomum. Ela mostra Poseidon numa posição onde ele está arremessando, seria tipo um tridente, enfim, uma lança, e isso foi removido tipo, debaixo do mar, foi preservado, é uma coisa muito antiga. Então, isso eu acho que é impressionante. O museu eu acho muito agradável, porque ele basicamente tem a sequência, né, de visitas que remete todos os períodos gregos. É o que você falou, para entender o Ocidente, a cultura cristã, a sociedade que a gente tem como hoje, sem acho que entender a realidade dos gregos, fica muito difícil de entender. E uma outra coisa que é curioso, você falou de quantidade de peças, né? A Grécia tem muitas peças porque ela também está associada a outros impérios, outros, digamos, sedes governamentais. Então, tanto o Império Bizantino quanto o Império da Grécia Antiga associado, Império, vai, digamos, aliança abaixo de Atenas, quanto o Império Helênico, de Alexandre o Grande, da Macedônia. Então, a Grécia acaba, digamos,
trazendo muita coisa global, mas a principal característica do Museu de Atenas é o auge, o apogeu da cultura grega por si só. Então, eu acho isso muito legal. Você vai, por exemplo, no Museu Britânico, você vê um monte de coisa do mundo todo, inclusive do Partenon tá lá. Você vai no Museu da Alemanha, tem um monte de coisa da Troia e tal. Você vai no Museu da Grécia, é quase tudo da Grécia, porque os caras realmente tinham muita coisa para fazer. Então, eu acho que é impressionante como museu. Em relação à culinária, o pessoal até perguntou, né, de se é saudável. Em termos de qualidade de vida, falam que a culinária mediterrânea, de modo geral, é uma das mais saudáveis do mundo. O equilíbrio entre, enfim, alguns cereais, azeite, tem frutos do peixe, né, frutos do mar, tem uma comida, o estilo de vida, né, que é famoso até pela siesta espanhola ou pelas refeições longas italianas, grega, portuguesa. Esse estilo de vida mediterrâneo é o auge de qualidade de vida quando a gente está falando sobre comida. É difícil bater, acho que isso. Eu gosto de comidas de muitas culturas, mas eu acho que, assim, nesse sentido, viajar para os países europeus do Mediterrâneo, digamos, tem uma vantagem competitiva absurda aí. Você vê cultura, você vê museu, mas você também come bem pra caramba, né? Isso é, infelizmente, eu vou ter que pedir desculpa meus amigos ingleses, mas é o norte da Europa só tem um museu, porque a comida já. Os alemães até compensam com a parte de porco, mas daí não pode falar. Daí fica complicado se tem gente indo para Israel com judeu, vai para comer porco, daí confunde as coisas. Mas então, acho que pensando um pouco mais sobre o desdobramento, acho que a gente, estou vendo o tempo, a gente tem que entrar na Grécia cristã e na Grécia moderna, né? Senão vai acabar o tempo. É verdade. Bom, eu só queria fazer uma palavra interessante aí. No museu, eu fiquei impressionado com a Antiquítera, né? Anticítera lá, o primeiro computador antigo lá que calculava o movimento dos astros, o negócio chama atenção. E ali, a história da arte, né? Você pode fazer a comparação do desenvolvimento, né? Da história da arte egípcia, a arte grega, depois a arte romana, né? Para quem estuda o Novo Testamento, foi muito legal. Eu estava com uma pessoa lá e mostrei para ele: você quer ver o que é o capacete da salvação, né? Aí ele viu lá um capacete romano, como é que era, né? Para poder ver assim ao vivo a Bíblia em 3D, né? Um negócio assim peculiar, né? E ali você tem também, né, esculturas assim extraordinárias dos principais imperadores romanos do primeiro século, né, para a gente poder ali ver Júlio César, né, ver Augusto, ver Nero, né, Calígula, um pessoal que não é Nero muito não é legal simpático. ver, ele é muito feio. Pois é, né? E aí é interessante, né? Domiciano, então ali essa aula em 3D ela é muito significativa. Mas você tem razão, olha, é impressionante. Eu descobri também uma coisa que chama atenção, é um museu, né, da Grécia Bizantina, né, dessa cultura que tem um perfil próprio, que tem a ver com essa expansão cristã de perfil oriental, que tem uma relação com a cultura grega antiga que se expande a partir da Grécia para os povos eslavos, né, e vai ter uma marca aí interessante. Lá em Atenas tem um museu só disso, né? E é legal, Israel, como é que isso convive, né, com a realidade do cotidiano, né? Você está ali, me lembro no hotel que a gente estava, a gente não só via o Parthenon lá em cima, né? Via a Acrópole, mas dentro do hotel tinha um pedaço da muralha do Temístocles, né? Do século V antes de Cristo, né? E aí você tem um contato com toda a realidade moderna, contemporânea, né? E essa Grécia que busca a sua identidade, né? Tem lugares, restaurantes que você tem aquele pessoal fazendo danças típicas, o pessoal, né? Cantando música contemporânea, atual, quebrando prato, fazendo coisas assim muito peculiares, né? Com aquele sabor diferenciado. Realmente é interessante. Mas vamos lá, o nosso tempo está adiantado, nós temos aí acho que uns 10 minutos. O que, que você pode acrescentar para a gente aí sobre essa realidade mais para cá que tem a ver com Atenas e a Grécia? Não, mas vamos lá. Assim, o auge da Grécia mesmo é esse período da antiguidade até, digamos, Alexandre e o contexto do Império Romano. Uma curiosidade que eu acho legal, é difícil para a gente conhecer. A gente é brasileiro, do mundo latino, porque é Portugal,
enfim, a gente está, digamos, no Ocidente culturalmente falando. E o curioso é que a Grécia é a base do Oriente no sentido cristão, no Oriente europeu, no que você falou, influenciou os eslavos, o mundo leste europeu, a Rússia, esse cristianismo ortodoxo. Então, o que é interessante é que o Império Bizantino ele sempre vai ser, digamos, a base que vai definir o que está. O Ocidente e do outro lado é o mundo islâmico e o mundo, digamos, extremo Oriente, a China e a Índia. E o que é interessante é que esse mundo bizantino foi sendo atropelado pelos turcos. Então, esses turcos que a gente falou na última live, né? Esses turcos vão atropelar e vão basicamente conquistar totalmente esse mundo grego. Mas eles só vão conquistar com a força militar, eles não vão mudar a cultura. E isso é muito interessante, porque o mundo islâmico ele foi se expandindo, ele se consolidou nos lugares onde foram dominados e ficou islâmico. O que é curioso é que a cultura grega ela era tão forte, tão enraizada na tradição, na família, na cultura. Tem uma particularidade também que no mundo islâmico, o cristão e o judeu é considerado o povo do livro. Então, na legislação islâmica, os cristãos e judeus podem pagar o imposto jizya, é um imposto adicional e você continua sendo cristão. Então, quando os muçulmanos, os turcos, a partir de 1453, dominam Istambul, Constantinopla, a partir desse ano até 1700, eles vão só expandindo, basicamente, e conquistando praticamente todo a Grécia, os Balcãs, vão até o Danúbio. Daí vai ter uma reviravolta, que é o contrário, que vai ter guerras que vão libertando esse mundo grego. Então a Grécia vai ficar, digamos, submetida durante um período longo, só que daí vem os venezianos, a República de Veneza. A gente sabe que a Itália só se unificou no século XIX. Então a Veneza, na verdade, era uma república muito poderosa, que vai ser, digamos, substituída por Espanha e Portugal. Então os venezianos vão conquistar. Se você visita a Grécia hoje em dia, Creta, enfim, várias ilhas, inclusive a Grécia Central, os gregos, os venezianos conquistaram a Caia, o Peloponeso e Atenas dos otomanos, dos turcos, inclusive o Pártenon. Os turcos, cara, isso me deixa meio frustrado essa história, mas os turcos eles estavam guardando pólvora. Tipo, é munição para dar tiro. E os caras foram guardar a pólvora justo no Partenon, justo no Acrópole. Os caras, meu, isso foi mancado, isso foi topeira demais. Daí, quando tá rolando a guerra, o veneziano também lá, o cara era ruim de tiro, acertou as pólvoras e explodiu tudo. Então, o Partenon ficou tranquilo por 2.000 anos. Daí vai lá, os caras explodem em 1680 e alguma coisa na guerra. Eles chamavam, Veneza chamava pelo menos de Moreia, a Guerra da Moreia, enfim. Daí, a partir dessas vitórias dos venezianos, vitórias adicionais, enfim, os búlgaros vão fazer revolução, Romênia e tal, e daí no final vai ter a Guerra de Independência da Grécia. E a Grécia, por volta de 1800, agora acho que não sei se é 1814, 1800 e pouco. 1829 a independência acontece. Termina em 29. Então começa em 1800 e pouco, já começa as revoluções, começa a briga, tiroteio, esfaqueamento, daí 1829 que finaliza, né? E a primeira Olimpíada moderna, ela não é uma proposta puramente grega. Por quê? Depois... bom, essa Tarsis é outra Tarsis, você pode responder essa. Tarsis, tradicionalmente, Tarsis foi localizada como Espanha, né? Mas os estudiosos mais recentes entendem que Tarsis é uma localidade indefinida. Poderia ser, sim, uma região da Grécia Antiga ou até mesmo da Anatólia. Não se é muito mais provável, por causa de Jonas não poder ir para um lugar tão longe naquele tempo como ir para a Espanha, saindo de Jope, né? É mais provável que fosse uma ilha grega. Faz sentido. Mas, então, para finalizar esse período aqui, para até não acabar com o nosso tempo, né? A Grécia vai se tornar um país e a questão é o seguinte, a gente está no auge do humanismo, pós-renascimento, pós-modernismo, então a Grécia ela vai virar a referência cultural do Ocidente. Então a gente falou do Propileu, que é o quê? É o portão que entra, né, dentro de Atenas. Berlim vai fazer o portão de Brandemburgo, que é a mesma arquitetura, ele copia. Os museus em Edimburgo, em Londres, os museus em Paris, museus em Berlim vão copiar a arquitetura, que é o neoclássico, né? Eles vão retomar. Então a Grécia e a arquitetura de Atenas vai se tornar, digamos, a base para o Ocidente moderno se organizar, antes deles destruir tudo nas guerras mundiais, que eles ficaram meio surtados.
Mas então é importante esse contexto. Então a Grécia cristã, ela vai preservar sua identidade, mesmo sob domínio turco-otomano. Então hoje em dia muita gente nem sabe, tem um país no meio lá do Balcão que é muçulmano. Por quê? Nem imagina que os turcos muçulmanos dominaram todo, digamos, a Grécia até o Danúbio foi dominada, e só uma região ou outra ficou islamizada. O resto preservou a sua tradição grega, eslava, ortodoxa, né, e até católica, quando você está no Império Austro-Húngaro. Isso é muito interessante, como essa aliança, né, entre o cristianismo e a cultura grega prevaleceu independente de inimizade, digamos, conflito militar e domínio estrangeiro, tanto com cultura, língua e religião. Tudo era estrangeiro e a cultura grega se preservou. Isso é muito interessante, é muito, muito diferente, né? Pois é, pessoal. Então vocês fiquem sintonizados com a gente, porque nós vamos, durante novembro todo, né, poder passear pela Grécia, né? E o que que você tem? Um lugar muito agradável, clima excelente, possibilidades de passeio de barco, né? Porque nesse ambiente, né, a quantidade, né, a quilometragem, né, da costa grega, contando todas as ilhas, é maior que a do Brasil, mesmo que a Grécia seja um país pequeno demais, né? Um país aí que talvez é um pouco menor que o estado do Paraná, né? É um país bem limitado. Mas nós vamos estar passeando, falando sobre filosofia, falando sobre história, falando desse gosto extraordinário da culinária grega que está presente, revelando os pontos principais que valem a pena estudar para quem tem interesse em cultura, em história, em teologia e em espiritualidade, e podendo assim ligar, né, lazer, conhecimento cultural aprofundado e espiritualidade cristã, né? Então a Grécia é realmente terra da tradição bizantina, terra da tradição filosófica e terra extraordinária. Você é convidado a estar com a gente. Muito obrigado, né, Kalinichta? Boa noite, né? Israel, obrigado, valeu, boa noite para Valeu, hein? você e até a próxima aí. Um abraço para todo mundo e sempre fiquem sintonizados com a Bíblia aí nas nossas redes sociais, no nosso conteúdo e até que, né, o tempo melhore e a gente possa viajar toda Eu sexta-feira perguntei. às 7 da noite. As nossas lives acontecem aqui, né? Mas sigam também aí, porque a gente pode eventualmente fazer uma programação diferente. Qual que é a Temístocles próxima? e próxima nós vamos fazer Corinto, né? E eu quero logo, logo fazer uma extra com o Temístocles, que vai É, ele ser tá um aí, hein? especialista. Sim, Temístocles pode se preparar aí que nós vamos convocá-lo para participar aí conosco de uma explicação especial. Tem gente da Austrália participando, gente de vários lugares aí, tá? Muito E aí obrigado, tudo boa fica salvo no noite. YouTube da Biblos depois. Se vocês quiserem ver lá, tem um Isso. monte de live de assuntos. É tudo nesse perfil. Então, bom descanso, boa noite. Deus abençoe a todos. Até mais. Valeu, boa noite, abração.